Fala, abençoado e abençoada desse canal. Guilherme Fernandes aqui trazendo mais um vídeo para vocês da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tô gravando esse vídeo aqui para falar um pouco. Tava fazendo meu devocional, né? Aí Deus tocou no meu coração para eu fazer esse vídeo, para falar um pouco da vontade dele, que é maravilhosa. A vontade de Deus é perfeita, não existe outra igual. E eu vou falar um pouco uma passagem que está na Bíblia aqui, que é Mateus no capítulo 4, que é onde Jesus ele encontra Simão e André, e também Tiago e João. É uma passagem que eles estão lá no mar, eles estão trabalhando, e eles estão pescando, e Deus ele encontra Simão e encontra André. Simão, que é Simão Pedro, que é Pedro que depois ele ganha o nome de Pedro por Jesus. E também João e Tiago, que estavam ajudando o seu pai a consertar as redes de pesca no barco do pai, o barco de Zebedeu. E Jesus, ele chama Simão e André e falam para eles irem com Jesus, que Jesus ia fazer deles pescadores de gente, que eles iam deixar de ser pescadores de peixe e iam pescar gente. E chamam também Tiago e João, que estavam lá consertando as redes. E Deus, ele vai lá na praia. Imagina um dia você pescando lá, não tá pegando nada, e aparece do nada alguém te chamando: ah, vem comigo que eu vou fazer vocês pescadores de gente. Eu ficaria sem entender nada. O que esse cara tá falando? Eu particularmente, vou falar: o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar peixe, eu tenho que pagar os meus impostos, eu tenho que levar o sustento para minha família. Eu não ia sair do barco e acompanhar uma pessoa que eu nunca nem vi na vida, falando que ia me fazer pescador de gentes. Que sentido que isso faz? Só que eles obedeceram, e creio que o Espírito testificou que ali Jesus era o Filho de Deus. E chamou eles dois, e eles dois foram. E daí começa a jornada deles. E começando a jornada deles, eu tenho essa mensagem também pela interpretação que muitas das vezes Jesus chama a gente, acaba nos chamando, né? E a gente com a nossa, às vezes, a nossa mente voltada em outras coisas, a nossa mente voltada no trabalho, a nossa mente voltada em coisas que o foco não é Jesus, a gente acaba se perdendo no caminho, a gente acaba não ouvindo com clareza a voz de Deus, e acaba se dispersando no meio dos nossos pensamentos, no meio dos problemas, e não dá atenção para aquilo que Deus fala. Mas Deus, ele é muito maravilhoso, ele é maravilhoso demais. Ele nos chama todos os dias: venha comigo, eu vou fazer você pescador de gente, vou fazer você um ganhador de almas para o meu reino. E é isso. Quantas vezes o chamado que você está enterrado, o dom que você tem de profetizar, o dom que você tem para falar da palavra, o dom que você tem em cura, em cantar, e você usa esses dons para outras coisas e não usa para Deus, para servir a Deus. Mas o que eu percebo aqui nessa palavra, gente, é pra gente ouvir a Deus, ter a obediência de seguir Jesus quando Ele nos chama, ter a sabedoria de nos entregar verdadeiramente para Deus quando Ele chama a gente. E antes de eu continuar, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, deixar o like aí, escrever um comentário, você se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando para algum familiar, manda no grupo da família, manda para alguém. Você vai estar evangelizando, você vai estar fazendo o evangelho, você vai estar participando de uma obra que Jesus está fazendo na minha vida, na sua, e na de alguém também que precisa ouvir essa palavra. Então não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e compartilhar isso com alguém. Quando Deus me chamou, eu sou nordestino, eu moro em São Paulo, Campinas, e eu vim do Nordeste com muito medo. Eu não vou mentir, eu vim do Nordeste com medo. Cheguei aqui, eu fui trabalhar em um restaurante, desse restaurante não deu certo, eu fui trabalhar em outra empresa, e depois fui trabalhar numa lanchonete. E foi onde eu conheci Jesus. Ele me chamou,
Jesus, ele me chamou, ele foi me libertando de vícios, ele foi me libertando de cigarro, ele foi me libertando de bebida, entre outros. E ali eu fui me moldando a Deus, fui me adaptando na vida com Deus, me batizei, foi incrível, foi tudo incrível. Mas chegou um momento que eu me afastei e eu tô voltando. Eu voltei a ter essa conversa com Deus, essa intimidade que não dá. Quando você pisa uma vez num lugar, no Santo dos Santos, em outro lugar, você não consegue viver. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você não consegue viver em outro lugar. E Deus me chamou. E Ele me chamou com um propósito. Ele falou pra mim, quando eu trabalhava de garçom, atendendo as mesas, ele usou um pessoal da igreja lá uma vez para falar que eu ia ser muito grande. Outra vez eu fui numa vigília, e a irmãzinha do coque lá chegou em mim e falou que tinha multidões ansiosas esperando por mim. E eu creio que é nisso, é em falar para as pessoas, é falar do amor de Deus para as pessoas. E eu tô aqui falando, gravando vídeo, pondo a cara, às vezes com muita vergonha, às vezes com medo também, mas fazendo, não deixando de fazer. E eu decidi tentar gravar vídeos todos os dias para postar no canal. E tô fazendo isso pra, não por like, não pra me aparecer, por nada, porque se eu pudesse eu ficaria quietinho no meu canto, sem aparecer, viver uma vida tranquila, mas não tô fazendo isso porque é um propósito maior, levar a palavra de Deus para outras vidas, mudar a vida de alguém na área espiritual, na área familiar. E Deus, ele me chamou, eu tava com muito medo. Aí ele, quando eu trabalhava de garçom, ele apareceu uma pessoa incrível na minha vida que me deu a oportunidade de trabalhar onde eu tô trabalhando hoje. E foi tudo incrível. E eu fiquei com muito medo de, se não der certo. E se nada der certo, e eu não tenho ninguém aqui, eu não tenho um familiar aqui. Eu tenho sim uns parentes que moram em outra cidade, tem uns primos que moram aqui, mas sabe como é. E Deus foi trabalhando na minha vida e me apresentou pessoas incríveis, colocou pessoas incríveis na minha vida que tem um carinho muito enorme por elas hoje, que elas também têm um carinho enorme por mim também. E é incrível o que Deus faz na sua vida se você obedecer. Então estou nesse processo de me encontrar dentro do meu propósito novamente, de levar a palavra de Deus para outras pessoas. E é deixar tudo, é largar tudo, deixar tudo para trás e seguir com coragem, seguir com resiliência, seguir com determinação e força, fé, oração, leitura da palavra, para você poder levar para outras pessoas. Você só chegar no irmão, posso orar por você? Não precisa ter vergonha. Pede para orar pela pessoa. Fala um versículo, sempre que você estiver ali com alguém que se você que é cristão, tá com algum amigo ali que não é, sempre que ele te der uma brecha, fala da vontade de Deus, vai plantando a sementinha lá no coração dele e deixa o Espírito Santo agir. Deus, ele vai mudando o coração. Vê Pedro, ele era um pescador, ele era totalmente, a palavra fala que ele era mais, como que eu posso falar? Ele era mais persuasivo na forma de falar, ele era mais alterado, sabe? E Deus usou ele na primeira pregação dele, quando ele nega Jesus 3 vezes, todo mundo sabe disso. Algumas pessoas talvez não saibam, mas ele negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus, ele foi lá e voltou: Pedro, tu me amas? Aí ele fala: Senhor, eu te amo. Então Pedro apacenta minhas ovelhas. E mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então Pedro apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele responde: Senhor, tu sabe que eu te amo. Então Jesus fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E ali Pedro lembra onde ele negou Jesus 3 vezes. E 3 vezes ele confessou com a própria língua que amava Deus, e ali ele foi convertido verdadeiramente pelo poder do Espírito Santo. E na primeira pregação dele, ele ganhou 3.000 almas para Deus. 3.000 almas para o reino. Uma pessoa que negou Jesus, uma pessoa que negou a Deus 3 vezes, negou Jesus 3 vezes, e ele foi lá e na primeira pregação dele, ele consegue 3.000 almas para Deus. E você vê só o mistério de Deus. Ele nega Jesus 3 vezes. Ele nega Jesus 3 vezes. 3, 1, 2, 3. Ele confessa com a boca que ama Jesus 3 vezes. E Jesus pede para ele apacentar as ovelhas dele 3 vezes. E na primeira pregação de Pedro, ele ganha
3 mil almas para Deus. Ver o quão incrível é quando Deus te chama. E Pedro, ele estava pescando, ele estava lá no barco. Se ele não tivesse ido, ele não teria vivido tudo isso que viveu com Jesus. E na primeira pregação, depois que Deus chamou ele, depois que Jesus chamou ele para segui-lo, ele ganhou 3 mil almas para Deus, fora as outras. É incrível o que Deus faz. Então, se você tem um chamado com Deus, vai. Não importa se você pecou, se você caiu, vai de novo, irmão. Tenta de novo. Ah, mas eu tenho medo. Precisa de medo? Tenta outra vez, vai outra vez, levanta e vai. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas confessou depois outras 3 e ganhou mais 3 mil para Jesus. É incrível o agir de Deus. Então, esse é o vídeo de hoje. Deus tem um chamado na sua vida, não esqueça disso. É incrível o que Deus faz, o que Jesus faz. Então, Jesus hoje está te chamando para seguir Ele. Seja um seguidor de Cristo. Seja um seguidor de Jesus. Pessoal, fiquem com Deus e até mais.